Bom, então hoje a gente vai ter a última aula de grafos. Então, bom, só relembrando as coisas que a gente viu, que também faz tempo, por causa do feriado prolongado. A gente viu grafos, né, que é aquela ideia de ter um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, que é um grafo. Né, então, os vértices são os elementos que eu estou interessado, e as arestas são as ligações entre esses elementos. Né? A gente também viu a versão direcionada lá, que é um grafo direcionado, ou de grafo só, onde eu tenho um conjunto de arcos, né? Então tem aquela ideia de ter uma seta, né? Ter uma direção, né? Enquanto a aresta não tem direção, no de grafo os arcos eles têm direção. E a gente viu como implementar esses objetos matemáticos. Então a gente tinha a matriz de adjacência, né, que era aquela matriz n por n, e aí quando eu olho na linha I, coluna J, eu olho aqui e é 1 se tem aresta, 0 se não tem. Né? E a gente também viu a lista de adjacências, que era aquele vetor, lembrava a implementação de hashing, a primeira implementação de hashing que a gente viu também, que era um vetor de tamanho n, né, onde cada posição é uma lista ligada. E você coloca nessa lista ligada quem são os vértices com quem esse vértice aqui está conectado. Então, se você for na lista do 3, você vai lá e vê com quem o 3 está conectado. Né? Então, você guarda lá, está conectado com o 7, com o 10, com o 1, pode ser em qualquer ordem, tanto faz. Então, isso a gente viu aquela primeira aula, tudo bem? E aí, na aula passada, a gente viu duas coisas. A gente viu busca em profundidade, né? A gente viu que a ideia era basicamente aquela de eu vou marcando o cara como visitado e eu vou visitando todos os vizinhos dele recursivamente que ainda não foram visitados, né? Aí eu venho para esse cara, marco ele como visitado, vou para os vizinhos dele que ainda não foram visitados. Talvez aqui eu venho para cá e visitei esse cara. Então, quando a recursão voltar nesse cara, eu pulo esse cara porque esse cara está visitado. E era aquela ideia, né, em profundidade, porque eu basicamente vou andando assim, o máximo possível numa direção, e aí, quando eu não consigo mais andar, né, por exemplo, esse cara aqui, todos os vizinhos dele já estão visitados, então eu volto o mínimo possível e vou para um vizinho não visitado, né? Porque é assim que a recursão funciona. A recursão foi chamando e ela vai voltar para esse cara e vai chamar para os vizinhos não visitados dele. Eventualmente vai chamar para esse cara e os vizinhos não visitados dele, né? Vai voltando aqui, tá? Ou seja, lembrava aquela ideia do backtracking, né? E a gente viu isso daqui de duas formas: recursivo, que é isso que eu acabei de falar agora, e iterativo com pilha. Né? Com pilha era aquela ideia, eu vejo um vértice, empilho ele. Né? O primeiro vértice lá, empilho ele. Aí toda passo eu tiro um vértice da pilha e empilho os vizinhos não visitados dele. E vou repetindo isso, eu também vou fazer uma busca de profundidade. Tá? Com isso daqui a gente viu, por exemplo, ver se o grafo é conexo, né? Ou encontrar as componentes conexas do grafo, né? Ver se tem caminho de S para T. Que mais?
Acho que a gente viu meio que esses dois exemplos. Eram mais ligados com conectividade, tá? Depois tem um monte de problemas em grafos que se resolve usando busca em profundidade, tá? Quem tiver interesse tem livros para isso. Talvez vocês vejam alguma coisa em 558, tá? Então, serve para várias outras coisas, busca em profundidade, além só isso, tá? E aí depois a gente viu busca em largura. Né? Esse daqui a gente viu só iterativo, com fila. Tá? Aqui a gente tem o recursivo, porque recursão e pilha, né, estão intimamente ligados. Aqui não tem que fazer recursivo, teria que dar uma forçada de barra aqui, tá? Fazer de alguma forma meio recursivo. Então aqui a gente faz com... Quer dizer, no fim das contas eu ia precisar de uma fila e fazer um recursivo com uma fila de alguma forma. Sei lá, nunca nem vi alguém fazer isso. Tá? Talvez dê. Era o mesmo algoritmo que a busca em profundidade, né? Eu pegava o vértice inicial, colocava ele na fila, e aí a cada passo eu tirava um vértice da fila, colocava os vértices não vistos ainda na fila, né? Tudo bem? E a diferença desse cara aqui é que ele me dá o caminho com menor número de arestas de S para T. Ok? Dúvidas? A outra coisa que a gente viu nesses dois é que a gente tinha aquela ideia da árvore, né? Como que esses caminhos eram representados? Eu não falava para cada S ter, sei lá, uma lista de vértices, né? Eu representava com uma árvore. Então aqui eu tinha uma árvore, né, onde está o S, que ele é pai dele mesmo, e aí aqui eu tenho vértices, certo? Tá. E aí o caminho de T para S, tanto na busca em largura quanto na busca em profundidade, era essa ideia de indo de pai em pai, até chegar num cara que o pai dele é ele mesmo. Né? Como eu preciso saber só essa direção, só para cima, nunca preciso descer nessa árvore, então, ao invés de implementar uma árvore, ter ponteiros e ficar alocando nó e não sei o quê, que eu tenho um vetor pai, né? Eu tenho um vetor lá, pai, e aí pai de I é o vértice que é o pai do I nessa árvore, né? Com a única coisa que o pai do S é igual a S, para indicar que ele é a raiz da árvore, que ele é um cara especial, para eu saber quando parar, né? Então eu vou andando de pai em pai, aqui eu acho o caminho de T para S. Se eu quiser o caminho de S para T, é só fazer o caminho reverso. Então, tudo bem? Lembram de tudo isso? A outra coisa que eu acho que eu mencionei numa aula, mas se eu não mencionei, é bom mencionar agora, eu estou pensando que meus vértices são de 0 até n-1. Tá? E lá, por exemplo, Lab 15, vocês têm que olhar o negócio de caminho mínimo, etc. E a gente falou assim, tem a pessoa 0, a pessoa 1, a pessoa 3, a pessoa 10. Mas, em geral, não é assim que as coisas funcionam. Você tem o João, a Maria, a Ana, o Beto, certo? Bom, mas como é que eu faço, então, a minha estrutura de dados se os meus vértices não são números de 0 a n-1, mas são, por exemplo, nomes de pessoas, são alunos, são, sei lá, matrizes, são proteínas que vão se relacionar, qualquer coisa do tipo. E aí? Se vocês tivessem que fazer isso? Eu chego lá, mudo o enunciado do Lab 14, no Lab 15 agora, e falo, não, eu vou dar o nome das pessoas, não os números. Por exemplo, eu uso hash, certo? Então, para cada pessoa nova, eu dou um novo número,
Certo? Então eu leio a primeira pessoa, dou o número 0 para ela. Leio uma nova pessoa, bom, se for a pessoa que eu já li, eu pego no hash qual que é aquele número. Se não está no hash, eu ensino no hash com contador mais. Certo? E vou fazendo isso. Tá? Então, quando a estrutura não é... Quando as coisas não são números de 0 a n-1, eu transformo isso em número de 0 a n-1. Tá? E aí, se você me der Ana tá ligada com Beto, tá bom, eu procuro Ana no hash, ganho um número, procuro Beto no hash, ganho um número, e aí eu sei que eu tenho que adicionar aquela aresta. E sempre que você me der nomes, eu faço isso. Tá? Posso guardar também o contrário, porque se eu quiser imprimir depois, eu quero saber que o vértice 3 é a Ana. Então, em algum lugar também guardo lá. O vértice... Faço um vetorzinho lá. A posição 3 é a Ana, a posição 7 é o Beto. Por aí, então, quando a gente fala de grafos, a gente sempre pensa só números de 0 a n-1, tá? Tudo bem? Dúvidas? Não? Então a gente vai continuar nisso daqui, mas a gente vai um pouquinho além na aula de hoje. Tá? Então primeiro a gente vai começar usando um pouco do que a gente viu na aula passada. Tá? Então imagina que eu quero realizar tarefas, tem várias tarefas que eu tenho que fazer, tá? Mas tem dependência entre elas de alguma forma. Tá? Então, por exemplo, o Makefile. Eu não sei se vocês olharam o Makefile, se vocês aprenderam o Makefile na aula de Lab, mas como funciona o Makefile? Ele tem uma ideia que é o seguinte. Ele tem aqui uma tarefa, que é alguma coisa que ele tem que fazer, tá? 2 pontos, aí ele tem uma dependência 1, uma dependência 2, e assim por diante, até uma dependência, digamos, K. Tá? E aqui, a ideia é a seguinte, bom, para fazer essa tarefa, eu primeiro tenho que ter feito essa tarefa, até essa tarefa. Todas essas K tarefas têm que ter sido feitas. Tá? Se eu tiver feito todas essas tarefas, agora eu posso cumprir essa tarefa. Como? Por exemplo, fazendo alguns comandos aqui. Comando 1, comando 2, até um comando E. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer o meu lab. Para fazer o meu lab, tá, o lab mesmo, o executável lab, eu quero, em geral, muitas vezes no Makefile isso daqui é um arquivo, mas não precisa sempre ser um arquivo. Tá? Então, para gerar o arquivo lab, eu preciso do arquivo lab.o. E eu preciso também do arquivo fila.o e do arquivo grafo.o. Tá? Então, quando eu tiver o arquivo lab.o, fila.o e grafo.o, eu sou capaz de gerar o arquivo lab. Como? Digamos fazendo gcc lab.o, fila.o, grafo.o, menos o lab. Então, tendo esses 3 arquivos prontos, eu consigo gerar esse arquivo através desse comando. Ok? E como é que eu gero o arquivo lab.o? Bom, o arquivo lab.o depende do arquivo lab.c e fila.h e grafo.h. Tá? E aqui eu tenho gcc, tarará. E aí eu vou ter o fila.o, o grafo.o, tudo bem? E aí lá no Makefile, algumas coisas são arquivos que já existem, então lab.c você fez. O Makefile não gera o arquivo lab.c, você deu o arquivo pronto para ele. Tá? Então não precisa saber gerar o lab.c. Mas o lab.o é ele que gera, então ele tem que saber do que o lab.o depende e como é que ele gera. Tudo bem? Só que isso é um exemplo no lab, pequeno. Agora imagina a kernel do Linux. A kernel do Linux vai ter 1 bilhão de módulos, e esses módulos usam uns aos outros e assim por diante. Tá? E aí o Makefile precisa ler esse arquivo
e saber em que ordem ele compila quais coisas. Tá? Ele precisa olhar lá e falar assim, ele não pode, se ele começa a ler, ele fala assim, eu vou executar esse daqui. Não vai dar certo. Ele precisa primeiro gerar lab.o, fila.o e grafo.o. Tudo bem? Então é isso que eu quero dizer com dependência. Essa tarefa, para eu realizar essa tarefa, depende dessas outras tarefas aqui. Pode não depender de nenhuma tarefa, né? Ou nesse exemplo aqui, depende de coisas que você que fez. Então, praticamente como se não dependesse de nada, né? O Makefile, ele vai depender, se esse arquivo não existir, ele vai dar erro. Mas, dado que se você já fez esse arquivo, ele vai existir e o Makefile vai ser capaz de executar lab.o. Para criar lab.o. Ficou claro? Tá. Então imagina que eu quero implementar o meu próprio Makefile. Como é que eu faço isso? Como é que eu decido quais comandos eu executo primeiro? Que ordem eu executo esses comandos? Tá? Então, para uma tarefa ser realizada, eu preciso realizar primeiro todas as tarefas que ela depende. Tá? Então eu vou modelar isso usando um digrafo. Tá? Então tá aqui um digrafo. E basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, a tarefa A depende da tarefa B e da tarefa C. A tarefa C depende da tarefa B e da tarefa D. E assim por diante. Tá? Então uma setinha, um arco de A para B significa A depende de B. Tá? Então eu não posso fazer a tarefa a tarefa A antes de fazer a tarefa B. Mas também não posso fazer a tarefa B antes de fazer a tarefa H. Certo? Então começa a ter um problema. Pô, qual é a primeira coisa que eu faço? Tá? Bom, digamos que eu te dou esse digrafo e pergunto para você, ou peço para você realizar as tarefas. Tá? Dá para realizar as tarefas desse digrafo? Não, por quê? Ele tem uma dependência cíclica, certo? B depende de D, depende de outras coisas, mas B depende de D, que depende de F, que depende de B. O que eu faço primeiro? Certo? Mesmo que eu resolva o resto do grafo, entre B, D e F, eu não sei o que fazer primeiro. Tá? Então eu fico ali e não sei como quebrar isso. Tá? Então, a gente chama de digrafo acíclico, ou DAG, de Directed Acyclic Graph, um digrafo que não contém esses ciclos dirigidos. Tá? Ele pode ter ciclo não dirigido. Por exemplo, ele pode ser da forma... eu posso ter, por exemplo, A, B... Bom, dá pra ver até ali, né? Por exemplo, A, B, D, C, A. Ele é um ciclo, mas ele não é dirigido. Eu estou desrespeitando a direção de alguns arcos aqui para poder fazer esse ciclo. Né? Estou indo A, B, D, mas aqui eu estou indo na contramão de D para C. Tá? Então isso é um ciclo não dirigido. Tá? Então, um digrafo acíclico ele não tem nenhum ciclo dirigido. Tá? E eu não vou provar isso, mas é possível provar que essas tarefas podem ser realizadas se e somente se for esse digrafo de dependência das tarefas for um digrafo acíclico. Tá? Se for um digrafo acíclico, eu consigo realizar. Vou mostrar o algoritmo daqui a pouco. Se eu consigo realizar, é porque é um digrafo acíclico. Tá? Também não pode ter ciclo. Tudo bem? Então é um se somente se. As coisas que eu consigo fazer são as coisas que não tem ciclo. É uma caracterização. Tudo bem? Claro? Não vou provar, mas pensa, um lado é fácil. Se tiver um ciclo, eu não posso realizar as tarefas. Tá? Agora você teria que pensar que o contrário, né? Se eu não posso realizar as tarefas, é porque tem um ciclo. Mas lá um pouquinho mais chato de provar. Tá? Ok, então como é que a gente resolve esse problema? Tem vários algoritmos que resolvem. Quer dizer, pelo menos eu conheço dois. Não, esse problema, eu quero a ordem
para realizar, eu quero a ordem para realizar as tarefas nesse diagrama, tá? Então é isso que eu quero fazer. É meio que uma inversão pós-ordem, porque digamos que você tem uma função chamada realiza a tarefa. Aí você começa no A, aí você vê as dependências do A, B e C. Aí você chama realiza B, realiza C. Aí só quando você, tiver realizado D, realizado todas as dependências dele, aí você imprime, realiza A. E você faria assim. Isso, a gente vai fazer basicamente isso. Esse algoritmo é basicamente isso. O que eu vou mostrar é basicamente isso. Tem outros algoritmos. Bom, então vamos olhar primeiro para esse exemplo antes de olhar para o algoritmo. Tá? Então, em que ordem que eu tenho que realizar essas tarefas? Tá? Bom, G e H não depende de ninguém, certo? Então eu posso realizar G e H. Agora que eu já realizei G e H, aliviou um pouco para mim, tá? Porque o F, ele depende só do G aqui, ó. Então agora eu posso realizar F. O I depende só do F. Então como eu realizei F, posso realizar o I. O E depende só do F e do G. Então eu posso realizar o E nesse momento. Tá? O D depende só do E e do F. Cadê? D depende do E e do F que já foram realizados. O B depende de um monte de gente. De H, mas eu já realizei. E, que eu já realizei. E D, que eu já realizei. Então eu posso realizar o B. O C depende de B, que já realizei. D e F. E agora sim eu posso realizar o A. Tá? Então, num certo sentido, eu podia ficar olhando assim, o que eu posso realizar agora? Ia ser caro pra caramba isso, né? Mas eu podia olhar pro gráfico, ver o que eu posso realizar agora. Né? Alguém que não tem arco saindo. E aí eu realizo esse cara, tiro do grafo e repito. Eu poderia ficar fazendo isso, tá? Isso é um algoritmo possível. Mas não é um algoritmo que a gente vai fazer. A gente vai fazer um algoritmo melhor que esse. Então, isso daqui é o que a gente chama de uma ordenação topológica do grafo. Tá? O que é uma ordenação topológica? Na verdade, é ordenação topológica reversa. Mas ignora o reversa um pouquinho, eu já falo o que é reversa ou não reversa. Tá? Uma ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico, um DAI, é uma ordenação dos vértices. Que nem eu fiz assim. G, H, F, I, E, D, B, C, A. Tá? Mas é qualquer ordenação? Posso ordenar os vértices do jeito que eu quiser? Não. Se eu tiver um vértice que ele aparece na posição I, não confundir com esse I aqui, tá? Mas aparece na posição I, na 10ª posição, na 3ª posição, ele só pode ter arcos que vão para vértices de 0 até I-1. Tá? Ou na figura, vértices que estão para a esquerda dele. Tá? Ele não tem nenhum arco que vai para a direita, só arcos que vão para a esquerda. Tá? Então, se você desenhar a ordenação topológica reversa, os arcos vão da direita para a esquerda. Todos os arcos vão da direita para a esquerda. Tá? Se você tiver essa ordenação topológica, eu posso realizar as tarefas na ordem dada. Ok? Porque esse primeiro cara, ele não pode ter arco para a direita, então ele não tem arco. Aí esse segundo cara, ele não pode ter arco para a direita. Ele pode ter arco para a esquerda? Pode, mas eu já realizei todo mundo que está para a esquerda dele. E assim por diante. Então quando eu olhar, sei lá, digamos, para o D, ele não tem arco para a direita, mas ele pode ter um monte de arco para a esquerda, mas não importa, eu já realizei todas as tarefas que vêm antes do D, na ordenação topológica. Então, se eu tiver a ordenação topológica do grafo, basta eu realizar a tarefa nessa ordem. Tá? Chama reversa porque é a ordenação topológica mesmo, os arcos estão para a direita e não para a esquerda. Porque, eu não sei, porque alguém que definiu a ordenação topológica definiu que os arcos para a direita, então, só que, em geral, a gente quer a reversa, porque a gente quer a ordem de realizar as tarefas.
Tudo bem? Ficou claro que é uma ordenação topológica? Você pode pensar também como uma outra forma de desenhar o gráfico. Tá? Eu tinha desenhado o gráfico assim, mas esses dois gráficos são o mesmo gráfico, certo? Só estão desenhados de maneira diferente. Tá? E você consegue ter uma ordenação topológica de um grafo somente se ele é acíclico. Tá? Se você tiver um ciclo, tem que ter um arco voltando. E aí vai ter um arco para a direita. Tá? Mesmo que os arcos do ciclo vão indo para a esquerda, alguém tem que voltar para fechar o ciclo. Esse arco vai estar para a direita. Tá? Então vamos ver como encontrar uma ordenação topológica. Tá? Então pega um vértice U, qualquer do DAG. Tá? E a ideia é a seguinte. Bom, todo V que for... todo vértice V que eu tiver um arco UV, um arco que sai de U e vai para V, esse vértice V tem que aparecer antes do U. Certo? Bom, e todo vértice W, tal que existe arco de V para W, e existe o arco U para V, né? Tem que aparecer antes do U. Tá? Então, vou fazer um desenho. Estou olhando especificamente para o U. Né? Todos os caras para onde ele tem arco tem que ser feitos antes que ele. Todos os Ws, para um desses Vs tem arco, tem que ser feito antes desse V. E, portanto, tem que ser feito antes desse U. E assim por diante. Certo? Tá? Então, no fim das contas, eu tenho que considerar todos os Ws, tal que existe caminho de U para W, antes de considerar o U. Ok? Todo mundo que tem caminho de U para W tem que ser feito, todos esses Ws tem que ser feitos antes de fazer o U. Não só esses caras, ou esses caras, mas sei lá, quantos níveis aqui for necessário. Tá? Bom, mas como é que a gente sabe quem são os Ws para qual existe caminho de U para W? Faço busca em profundidade. Ok? Ah, mas lá na busca em profundidade eu usava um grafo, eram arestas. Bom, eu posso fazer para arco também. Eu só vou de U para V se tiver um arco de U para V. Se existe um arco de V para U, mas não existe o arco de U para V, eu não vou, não tem problema. Então a ideia era essa, né? A gente quer realizar primeiro toda a tarefa W antes da tarefa U, né? Para essas tarefas W que existe caminho de U para W. Então a gente viu busca em profundidade na aula passada e lá a gente viu para grafos, né? Aqui eu estou falando de grafo, estou falando de arco. Mas não tem problema, eu faço o mesmo algoritmo, basicamente, certo? Na verdade, é o mesmo algoritmo, não importa se fez com matriz ou com lista, né? Você vai percorrer o arco ao invés de percorrer a aresta. Você vai olhar os seus vizinhos, né? No sentido de tem arco de U para W. Tá? E como o Yeremis falou, lembra uma pós-ordem, né? Eu quero primeiro fazer tudo do que eu dependo para depois eu fazer essa tarefa. Tá? Então, como é que eu encontro todo W que existe caminho de U para W? Eu faço busca em profundidade. Ah, por que eu não faço busca em largura? Porque busca em profundidade é mais fácil. Certo? Eu não preciso implementar uma fila, não precisa fazer nada. É recursão. Tá? Tudo bem? Eu só preciso realizar as tarefas antes, de acordo com a dependência. Tudo bem? Então, ordenação topológica. Eu estou fazendo uma versão que imprime, eu acho. Imprime no terminal. Poderia ter um vetor e eu guardo a ordenação no vetor também.
tá? Então eu vou ter aquele vetor lá visitado para indicar se o vértice já foi visitado ou não. Tá? No começo ninguém está visitado. Tá? E agora ignora um pouquinho essa parte. Bom, não ignora, mas é o seguinte. Olha só para S igual a 0. Tá? Então pegou o vértice 0. Está visitado o vértice 0? Não. Ninguém está visitado, certo? Então não está visitado o vértice 0. Eu visito recursivamente o grafo G, passando o vetor lá visitado, a partir desse vértice 0. Vértice S. Daqui a pouco eu volto no for, para a gente ver o que ele continua fazendo. Tá? Quando isso tudo acabar, eu vou liberar o visitado e vou imprimir um barra N. Porque eu vou imprimir a ordem e vou imprimir um barra N. Tá? Então vamos olhar aqui que o visita rec faz. Recebe o grafo, vetor de visitados, um vértice V, que é o que eu vou visitar agora. Então eu falo que esse vértice V foi visitado. E aí eu percorro a lista de adjacência do vértice V. Então eu pego um nó T, que é o primeiro nó da lista de adjacência, vou andando até chegar no null, né? É quando a lista acabou, de próximo em próximo. Então estou andando aqui na minha lista de adjacência. Se esse vértice TV, né, então, quando eu estou olhando aqui para o V, eu vi um arco desse TV, certo? O vértice que está guardado no nó T. Tá? Então tem um arco de V para TV. Se esse vértice não está visitado, eu visito recursivamente ele. É a mesma coisa que a gente viu na busca de profundidade. Tá? E depois que eu visitei todo mundo, eu já cumpri todas essas tarefas, agora sim eu posso cumprir a tarefa V, que cumprir a tarefa para mim que está sendo imprimida, certo? Se fosse um makefile, aqui seria a hora que eu executaria o bloco lá de comando, tá? Ou aqui é a hora que eu colocaria no vetor esse vértice V, se eu quisesse construir ordenação topológica para usar depois para outra coisa. Tudo bem? O que esse for das linhas 5, 6, 7 faz? E eu acho que é mais fácil se eu simular para esse grafo aqui, para vocês entenderem. Bom, então basicamente o visita rec vai resolver... Tá bom. Desculpa. Não, achei que tinha uma coisa errada. Então o visita rec, ele basicamente vai visitar todo mundo que precisa ser visitado para cumprir uma certa tarefa. Tá? Bom, aqui eu tenho letras, mas digamos que são números. 1, 3... 7, 0, 3, 7, 1, o 2, o 5, falta o 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Digamos que esses são os números dos vértices. Tá? Então, primeiro eu vou falar o seguinte, eu quero realizar o vértice 0. Então, quando eu quiser realizar o vértice 0, eu vou vir aqui nesse I e falar, para realizar o I eu tenho que realizar o F. Para realizar o F eu tenho que realizar o G. Tá? Então ele vai lá e vai imprimir G. Bom, realizei o G. Agora volta a recursão para o F. Realizo o F. E volta a recursão para o I. Realizei o I. Tem uma ordenação topológica do grafo inteiro? Não.
eu sei como realizar a tarefa I. Antes eu tenho que realizar a tarefa F e a tarefa G. E antes de realizar a F, tem que realizar a tarefa G. Então agora, o que aquele for da linha 5, 6, 7 vai fazer? Ele vai iterar para S igual a 1. S igual a 1 está visitado? Não. Então agora ele vai falar, agora já realizei a tarefa 0, agora eu quero realizar a tarefa 1. Tá. Então ele vem e fala assim, quero realizar a tarefa 1. Para isso eu tenho que realizar a tarefa 2. Tá. Posso realizar a tarefa 2? Posso, porque eu já realizei G e F. Então ele vai realizar a tarefa E. E ele vai olhar para a tarefa F, mas a tarefa F já foi visitada. Certo? Foi visitada da outra vez. Não importa. Mas já foi feita aquela tarefa. Então eu já posso realizar a tarefa D. Consegui realizar a tarefa 1. Agora o for vai para S igual a 2. Ele olha para S igual a 2 e vê, já foi visitado 2? Já, então já fiz essa tarefa, não preciso fazer a tarefa 2. Então basicamente o que eu estou fazendo é, a cada passo, falando assim, tenta realizar a tarefa 0, a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3, a tarefa 4, e assim por diante. Algumas já foram realizadas, então eu posso pular elas, que é o que o if faz na linha 6. Se não, eu falo, bom, faz essa tarefa, mas antes faz todo mundo que depende dessa tarefa. Tudo bem? Por isso que eu estou chamando várias vezes. Então eu venho e fiz aqui, agora o próximo cara, 3, já foi feito. Próximo cara, 4. Para fazer o 4, antes eu vou ter que fazer o B, e antes de fazer o B eu vou ter que fazer o H. Então ele vai fazer o H, o B e o C. E aí ele fez todo mundo aqui. Aí quando ele vier no 5 já está feito, quando vier no 6 já está feito, quando vier no 7 já está feito. Quando vier no 8, bom, todo mundo já está feito, só faltava fazer o A. Agora olha a minha ordenação topológica. É a mesma? Não, a minha lá começa com GH, a minha aqui é um GFI. Achei uma outra ordenação topológica, pode ter várias. Né? Por exemplo, o H, se eu colocar ele no meio entre o F e o I aqui, não importa. Se eu colocar ele entre o I e o E, não importa. Tá? Então eu consigo mexer um pouco nessa ordenação. Tá? Então dependendo do número que os meus vértices têm, eu vou achar uma ordenação diferente. Para a mesma figura do gráfico. Tá? Se o A fosse o 0, eu ia fazer todas as tarefas menos a I. Porque o A, para fazer o A, eu tenho que fazer tudo menos o I, certo? E aí eu ainda teria que fazer o I, por exemplo. Tá. Ficou claro o algoritmo? É bem parecido com o que a gente já viu na aula passada. Mas é uma aplicação legal. Se de alguma forma, em algum projeto, tem questões de dependências, com ordenação topológica você define qual é a ordem de realizar as coisas. Daí você não tem a dependência assim. Tá. E o outro problema que a gente vai ver hoje é esse. Dúvidas de ordenação topológica? Eu vou mudar totalmente o assunto. Tá. Então eu quero achar o menor tempo ou menor distância, você escolhe, tá? Para ir de A para B. Então isso daqui é alguma figura que eu fiz muito tempo atrás, para ir de Campinas até São Paulo, certo? E o Google Maps me mostrou aqui que o menor caminho tinha 1 hora e 18 minutos. Curiosamente também é o caminho mais curto, 98,9 km. Os outros são um pouquinho mais longos, esse é 100 km e esse é 125 km. Tá? Então como diabos o Google resolve esse problema? Pessoas correndo para cada direção. Só se fosse, né? Mais ou menos faz isso. Deve ver tipo, quanto tempo a pessoa está levando tal e... Não, então, quem começou a fazer isso foi o Waze. Né? O Google, ele sempre olhou assim, tem um mapa, e aí deixa eu olhar esse mapa, eu sei alguma coisa do tipo,
tamanho do trecho de estrada, a velocidade máxima naquele trecho, então eu sei em quanto tempo você faz aquele trecho. Mas o Google não olhava trânsito até que eles comprarem o Waze. Não sei se vocês sabem disso. Mas o Waze foi uma empresa, uma startup lá, eles criaram o Waze e tal, e eventualmente eles foram comprados pela Google. E hoje o Google Maps tem previsão de trânsito, tem até essas coisas, tipo, tá tendo uma obra aqui, sei lá, alguma coisa assim, vindo do Waze. Certa tecnologia que eles pegaram do Waze. Tá. Bom, mas aí como é que o Google resolve esse problema? Então vamos abstrair um pouco, minhas habilidades de desenho não são tão boas assim, mas digamos que você tem essa cidade aqui, uma cidade bem chata, onde tudo é retangular, perfeitinho, tá? E você quer saber qual que é o menor tempo de A para B, sei lá, da sua casa para a casa da sua avó, tá? Então, a gente vai modelar isso aqui como um digrafo, tá? Só que a gente vai ter peso nos arcos. Então, imagina uma coisa assim. Antes a gente estava fazendo assim, U tá ligado com V. Mas agora eu vou falar assim, U tá ligado com V com esse arco tem um peso de 10. E aqui de V para W tem um peso de 5. Tudo bem? E de U para W tem um peso de menos 3. Sei lá, um digrafo com peso pode ter qualquer tipo de peso aqui. Pode ser inteiro, pode ser real. Tá? Então você tem números associados a cada um desses arcos. Tá? No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente pega a cidade, coloca um vértice em cada cruzamento. Tá? E aí a gente coloca um arco entre vértices que são consecutivos, de acordo com a via, com a mão de direção. Tá? Então essa é uma rua que vai para cá. Essa de cima é uma rua que volta. Tá? Então eu ponho um arco daqui para cá, aí daqui para cá. É como assim, você pensasse, se o carro fosse andando, em que ordem ele passaria por esses vértices? Não tem um arco daqui para cá, porque para vir daqui para cá eu tenho que passar por esse cara aqui no meio. Tudo bem? Não dá para teleportar. E o peso desses arcos é o tempo de viagem. Se você quiser minimizar tempo, se você quiser minimizar a distância, é a distância entre U e V. Tá? Pode ser o tempo ou distância. Em geral a gente está pensando em tempo. Tá? Mas podia ser distância. Então eu coloco lá de U para V demora 10 minutos. De V para W demora 5 minutos. E assim por diante. Tá? Então aqui está um exemplo de sair daquele A e chegar naquele B que eu te falei, que o tempo de percurso desse caminho é 22, digamos 22 minutos. Certo? Gasta 3, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Gastou 22. Tá? Mas tem um caminho melhor. Então tem esse caminho aqui, mas tem essa avenida aqui, tá vendo? A avenida aqui que ela é mais rápida. Né? 1 minuto só andar um quarteirão. As outras ruas são 2. Tá? Então, sei lá, aqui é 30 por hora e aqui é 60 por hora. Então, se eu vier aqui pela avenida, é mais rápido. 20 minutos ao invés de 22 minutos. Tudo bem? Então a ideia basicamente é essa. Você pega um mapa da cidade, você coloca vértices nas interseções. Lógico que nem tudo é interseção bonitinho, assim. Tem lugar que é ponte, tem rotatória, sei lá. Tudo bem? E você diz qual que é a distância ou qual é o tempo que demora para ir de um ponto a outro. Tá? E aí, no fim das contas, o que eu quero fazer é achar o caminho com o menor tempo. O caminho mais rápido de A para B. Tá? Bom, primeiro, como é que eu represento grafos que têm peso nas arestas? Ou de grafos com peso nas arestas? Tem grafos que têm peso nas arestas também, tá? Tanto faz. Na matriz, você fala?
Então, depende de qual estrutura você quer usar. Matriz, como vocês fariam? 0 ou peso. 0 ou peso. Tá bom. E lista de adjacência? Hã? Eu coloco um outro campo na estreita. Eu falo, olha, U tá ligado com V e o tamanho do arco V é 10. Então eu coloco lá, certo? Vértice U, 10, próximo. Tá, então eu coloco a informação do arco aqui na lista de adjacência. Tá? Então, lista de adjacência, eu adiciono um campo peso no nó, tá? Da lista ligada. Matriz de adjacência, eu posso indicar que não tem arco usando peso 0, mas isso nem sempre é uma boa opção. Porque pode ser que peso 0 seja um peso válido para um arco. Tá? No nosso exemplo aqui, não faz muito sentido. Eu vou desse ponto para aquele ponto em 0 minutos. Mas, num problema qualquer de grafos, pode fazer sentido o peso de um arco ser 0. Tá? Aí eu posso trocar por -1 ou int max. Mas talvez em algum problema, -1 também seja um peso válido de arco. Tá? Pra gente não faz sentido -1 minuto. Mas tem problemas onde pode fazer. Tá? Então, às vezes a gente coloca int max e pensa assim, nunca vai ser int max. Int max é como se fosse mais infinito. Então é o peso mais infinito. Tá? Muitas vezes a gente usa int max para representar tipo, mais infinito. Tá? Ou eu faço a matriz, ao invés de ser uma matriz de inteiro, é uma matriz de struct que tem 2 campos. E aí um campo indica se tem o arco ou não, e o outro campo indica o peso. Tá? Mas em geral a gente acaba resolvendo isso com um int max. Ok. Então, a gente quer encontrar um caminho de peso mínimo de U para V nesse de grafo. Tá? Então você me deu um vértice U, de onde você quer sair, você quer chegar no vértice V. Pode ter um monte de caminho, pode ser que não tenha caminho, pode não ter nenhum caminho, mas se tiver caminho, pode ter um monte de caminhos diferentes, certo? Tem um monte de formas diferentes de ir no shopping, né? Com certeza tem caminho para ir no shopping, se não tiver, sei lá, tudo em obra em volta do shopping, assim, um caminho deve ter, mas, sei lá, tem um caminho que você quer ir pro Dom Pedro e você passa pelo Cambuí primeiro e depois você volta. É muito pior do que você só sair aqui na área da saúde. Tá? Então eu quero encontrar um caminho de peso mínimo de U para V nesse de grafo dado, e eu vou considerar que os pesos são não negativos. Tá? Aqui, pra gente, é lógico, né? Negativo é voltar no tempo, sei lá, tá? Demora menos 3 minutos, tá? Mas em algumas aplicações faz sentido ter peso negativo e eu querer caminho de peso mínimo. Tudo bem? Pra gente aqui, isso seria um problema, tá? Se eu tivesse pesos negativos, eu posso ter um ciclo negativo e querer percorrer esse ciclo negativo várias vezes. Por exemplo, você está lá na sua casa, no vértice U, você quer visitar a sua avó no vértice V. Tá? Então você fala assim, eu posso sair de U, vir pra cá, pra cá, pra cá e pra cá e gastar 4 minutos pra chegar na casa da minha avó. Ou eu venho, pego essa rotatória aqui, ó. 1, 2, 3, 4, menos 4, 0, 1, 2, 3. Consigo chegar na casa da minha avó em 3 minutos. Certo? Ou eu faço 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 2, menos 2, 1, não, menos 1, 0, 1, menos 4, menos 3, certo? Então, cada vez que eu dou uma volta nesse ciclo, cai 1. Então eu dou 10 voltas nesse ciclo e chego na casa da minha avó em menos 6 minutos. Certo? Me parece legítimo. Então, ciclos ímpares
E note, então, o que seria a melhor forma, matematicamente, a melhor forma de U para V nesse caso? Fica rodando aí. U roda infinitas vezes e vai para V. A melhor forma de você sair de U e chegar em V é com menos infinito minutos, certo? Então a gente quer evitar isso aqui, tá? Então a gente não vai deixar ter peso negativo, tá? Tem algoritmos que conseguem lidar com pesos que são negativos, desde que você não tenha ciclos negativos. Pode ter um peso negativo lá, mas nunca pode existir esse tipo de ciclo negativo aqui. O algoritmo que a gente vai ver, não pode ter peso negativo nunca. Senão ele não vai funcionar. Ele vai quebrar. Ciclo negativo é que tem peso negativo que Um peso negativo. Depois você roda. Você roda pelo ciclo e Reduz. Então, mas a Isso é soma dos pesos do ciclo é que tem que ser negativo para o ciclo ser negativo, né? Não necessariamente um elemento do ciclo. Isso. Então, tem algoritmos que posso ter arcos negativos, mas eu não posso ter um ciclo, quando eu somo todas as arestas do ciclo, ser negativo. Se for tudo positivo, pode ter ciclo positivo também. Ciclos positivos, nosso algoritmo deixa. Por exemplo, aqui, se você quiser ficar dando volta no quarteirão, você consegue. Tipo, você sai daqui, vem e volta. Se você quiser ficar andando aqui um monte de vezes, pode. Só que a gente nem vai considerar passar por ciclos, porque passar por ciclos sempre é mais caro do que eu passar direto. Tá? Então o algoritmo sempre vai achar caminhos. Né? Lembra? Caminho não repete vértice. Porque como é tudo positivo, eu nunca quero andar por ciclos, porque nunca vai ser mínimo. Tá? Ok. Bom, como que é o caminho mínimo de U para V? E aí a gente precisa um pouco pensar um pouco. Bom, eu posso ter que o caminho mínimo é I de U para V, direto. Tá? Por exemplo, digamos que tem um vértice W aqui. Se eu for por aqui, demora 3 minutos. Se eu for por aqui, demora 4. Se eu for por baixo. Tudo bem? Então pode ser que o caminho mínimo seja ir direto de U para V se existir esse arco. Pode ser que esse arco não exista. Então nem seria uma possibilidade. Tá? Mas pode ser que ir direto de U para V não seja o melhor caminho. Por exemplo, aqui. Por exemplo, isso daqui é uma rua que está em obra e isso daqui é uma avenida. Tá? E aí é mais rápido eu ir de U para V passando por W do que ir direto de U para V. Ok? Tá. E, então, ou eu vou de U para V, ou, então, meu caminho vai U, W, e de alguma forma eu chego no V. Então, digamos que esse é o meu caminho mínimo. Vou de U para V, e aí de U para W, de W eu vou para V. Tá? Eu preciso ter que... desculpa, o vizinho aqui é vizinho W de V, não de U. Então, deixa eu arrumar meu figura. Tanto faz, é pensar das duas formas. Então, é algum caminho que chega no vértice W que vai direto para V. Tá? É basicamente a mesma coisa, só que antes eu tinha pegado o segundo vértice e agora eu estou pegando o penúltimo vértice. Tá? O que eu preciso? Esse cara ele não é um caminho mínimo se esse cara aqui não for um caminho mínimo de U para W. Tá? Então imagina que essa não é a melhor forma de chegar de U para W. Então assim, você tem o U, você tem o W e você tem o V. E aí você está fazendo assim. Mas você podia ter feito assim. Como que esse pode ser o menor caminho de U para V se você não está fazendo o melhor caminho de U para W? Não faz sentido, certo? Você faz o melhor caminho possível para chegar em W, e aí de W você vai para V.
Okay? Então, suponha que esse é o melhor caminho. E aí eu te falo, não, mas existe esse caminho melhor para U para W. Ah, então aquele lá não era o melhor caminho. Eu troco para um caminho melhor aqui. Ok? Então, de certa forma, para eu achar o melhor caminho de U para V, eu tenho que saber o melhor caminho de U para W. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Tá, então faltou isso, né? Então, esse caminho de U para W, então, existe um monte de caminhos. Existem várias formas de U chegar em V. Imagina que você listou todas as formas aqui de U chegar em V. Então, ele pode ir só por essa aresta, ele pode ir para esse W e com esse V, pode ir para esse outro W, digamos, W', e para o V, e assim por diante. Digamos que você listou todos eles. Tá? Para um cara ser caminho mínimo, primeiro, a forma de chegar de U para W, U para W' tem que ser a melhor possível. Porque senão, já não tem chance dele ser o melhor caminho. Já tem um caminho melhor. Tá? E, entre todas essas opções, bom, tem essa, mas todas essas que tem W, a soma desse caminho mínimo de U para W, mais essa aresta WV, tem que ser mínima. Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui foi 10 e essa aresta custa 5. Esse cara aqui é mais caro, 12, mas essa aresta custa 2. Esse caminho aqui é melhor do que esse caminho, certo? Então, basicamente, entre todos esses caminhos, eu preciso do caminho que a soma da distância de U para W, mais a aresta W, o arco de W para V, seja mínimo. Tá? Exceto nesse caso, quando é direto. Que é como se você pensasse que o W aqui fosse um caminho de comprimento zero, né? Como se o U e o W fossem o mesmo caminho. Então, se você pensar assim. Tudo bem? Então, essa é a ideia do algoritmo. Eu vou calcular as distâncias mínimas de vértices, conforme eu for conseguindo. E quando eu já sei algumas distâncias mínimas, eu consigo calcular novas distâncias mínimas. E eu vou calcular de U para todos os outros vértices do meu gráfico. Tá? Conforme eu consigo. Tá? Então, o que a gente vai fazer é uma árvore de novo. Assim como a gente viu para busca em profundidade e busca em largura, tá? Aquela árvore com o pai lá apontando, quem é meu pai no caminho? Tudo bem? Só que a gente vai fazer uma árvore agora de caminhos mínimos, tá? Então, dado o vértice U que você quiser, o algoritmo ele vai encontrar uma árvore enraizada no U, tá? De forma que para qualquer V que você pegue, se você for andando de pai em pai, você percorre um caminho mínimo de V para U. Tudo bem? E a ideia vai ser essa. O W vai ser pai do V na árvore. Tá? Como o caminho mínimo de U para V passa pelo W, o W vai ser o caminho mínimo. O W vai ser pai do V. Tá? E, então você pega, na árvore você vai ter um caminho do U para o W, vai ser um caminho mínimo, porque é uma árvore de caminhos mínimos. E o V é filho do W. Então você vai ter um caminho mínimo do U para o V. Tudo bem? Tá? Então, basicamente, quando eu rodar o algoritmo a partir desse vértice, eu vou ter essa árvore aqui. Tá? Por quê? Vamos olhar um exemplo simples. Qual é a melhor forma de sair desse vértice e chegar nesse vértice? É ir direto. Eu posso descer, subir e não sei o que, e depois descer aqui. Posso, mas eu com certeza vou gastar mais do que 2, certo? Porque se eu descer por aqui, eu já gastei 3. Então, com certeza, é melhor eu vir pra cá do que eu descer pra cá. Tudo bem? A mesma coisa é esse vértice. Sair daqui e chegar pra cá, eu poderia ir pra lá e dar uma volta, não sei o que, mas vai ser mais caro do que eu pagar 3 aqui e ligar aqui. Tá? Então, dado esse grafo, eu vou achar essa árvore, tá? Aqui. E aí vai ter algumas coisas. Por exemplo,
esse engenheiro de trânsito não era muito esperto. Então tem um vértice que ninguém nunca consegue chegar. Se sua avó morar aqui, você não chega, né? Tá? Se você vê uma rua que a mão de direção sobe e depois vai pra direita. Tá? Não tem como chegar nesse lugar. Você chega e nunca mais sai. Hã? Você chega e nunca mais sai. Os dois, o canto inferior direito. O problema são os cantos, né? Os problemas são os cantos. Você chega e nunca mais sai. Você pode sair a pé, mas seu carro vai ficar lá. Ok? Então tem alguns vértices que eu não consigo chegar a partir de U. O pai deles vai estar indefinido. Porque eles não fazem parte da árvore. Tá? E aí eu vou ter uma árvore. E aí, se você me pegar qualquer vértice e falar, esse vértice aqui, qual que é o menor caminho? Sair de U e chegar nesse vértice. É só percorrer a árvore aqui com as setas ao contrário. Tudo bem? Então, uma árvore de caminhos mínimos. E aí, por que eu posso construir essa árvore? Exatamente por isso. Porque para chegar num vértice, se eu quero sair desse vértice e chegar nesse vértice, passando por esse, eu tenho que fazer um caminho mínimo daqui para cá. Certo? Então a árvore guarda esse caminho e aí mais essa aresta. Então a árvore vai guardando essas arestas, você tem os caminhos. Tudo bem? Tá. Então esse é o famoso algoritmo de Dijkstra. Dizem que é assim que pronuncia. Tá? Várias pessoas pronunciam de formas diferentes. Então tem gente que fala de Dijkstra. Eu aprendi como Dijkstra. Não sei qual que é o mais correto. Então, eu sei que não é de Dijkstra. Eu sei que de Dijkstra não é. Mas se é Dijkstra ou sei lá, tem alguma entonação. O Leilton fala com outra entonação, algo parecido com Dijkstra, sei lá. Tá? Então, imagina o seguinte. Em algum momento eu já construí essa árvore. Uma parte dessa árvore. Tá? Então eu tenho meu vértice 1. Lá. Que é da onde eu saí construindo essa árvore. Tá? Então eu coloquei alguns caras aqui. Sei lá. Então, um pedaço do grafo, eu já construí a árvore. Então, eu já sei o menor caminho de U para esses vértices. Tudo bem? Então, para esses caras, eu já resolvi o problema. Mas tem um monte de outros vértices que eu ainda não construí. Tá? Imagina, então, que eu estou construindo essa árvore. No começo, a árvore vai ter só o vértice U. Que a distância de U para ele mesmo é 0. Tá? Então no começo a árvore é U e durante o algoritmo a árvore vai crescendo e aí eu já tenho uma parte dela feita. Mas tem outros vértices que eu preciso colocar aqui. Então eu tenho um conjunto de vértices que eles ainda não entraram nessa árvore. Tá? Então o meu grafo está todo aqui. Assim, por fora. Tá? Bom, imagina que, se eu tenho um vértice aqui, pode ser que ninguém tenha arco para ele, certo? Tudo bem? Pode acontecer. Pode acontecer com todo mundo que está fora aqui do meu grafo? Pode. Mas aí eu nunca vou conseguir de U chegar neles. Certo? Porque como é que vai existir? Se existe um caminho de U para um vértice aqui, ele tem que em algum momento sair dessa bola e vir para o outro lado. Certo? Concorda? Imagina, o caminho pode ser uma coisa meio assim. Ele veio para cá, aí para cá, aí para cá, ele veio para cá. Em algum momento ele tem que vir para algum vértice, ou direto para esse, certo? Ou para algum outro vértice aqui, que talvez volte para cá, e aí eventualmente vem para um vértice aqui, que vem para cá. Sei lá, caminho bem maluco. Não importa. Em algum momento
se tem um caminho desse cara para esse vértice, ele tem que sair da árvore e ir para algum vértice que não está na árvore. Porque esse vértice não está na árvore. Tudo bem? Ou é direto nele, ou é passando por algum outro vértice. Tá? Se todo vértice aqui não tem uma forma de sair da árvore e chegar nele, é porque não tem caminho de U para esses vértices. Aí o algoritmo acaba, porque esses caras eu nunca vou conseguir chegar neles. Tá? Então, num certo momento lá, eu vou ter uns vértices, sei lá, uma faixa aqui, para qual existe algum arco que sai de algum vértice da árvore para esses caras. Tudo bem? E ainda tem uns outros vértices que não, que isso não acontece. Então tem os vértices que estão na árvore. Então tem esses vértices que com um arco eu saio da árvore e chego neles. E tem os outros vértices. Tem 3 tipos de vértices. Tá? Eu vou chamar essa parte verde de franja. Ou de borda, se você quisesse. Tá? Tipo a borda da árvore. A franja da árvore. Tá? E o que o algoritmo vai fazer é o seguinte. Ele vai olhar para a árvore e para todos esses vértices e vai pegar o vértice que tiver na franja que tiver mais próximo de U. Tá? Então, por exemplo, esse vértice aqui. Eu posso chegar nele percorrendo isso daqui que é um caminho mínimo e essa aresta, esse arco. Ou eu posso vir até aqui que é um caminho mínimo e percorrer esse arco. Ou eu posso vir até aqui que é um caminho mínimo e percorrer esse arco. Tudo bem? Então tem 3 formas de chegar nesse vértice. Bom, não precisa considerar as 3, basta considerar a mais barata, com menor peso, ok? Para esse vértice. Esse outro vértice pode ser que tenha esse caminho e tenha esse caminho. Pega o mais barato. E assim por diante, para cada um desses vértices. E agora ver qual que é o que está mais perto do U. Qual que tinha o menor caminho. E aí você coloca ele na árvore. Tá? Então, é um algoritmo bem complicado. Acho que é o algoritmo mais complicado que a gente vai ver no curso. Tá? E acho que ele é um nível de sofisticação bem grande em relação a tudo que a gente viu no curso. Tá? Mas vamos tentar entender o algoritmo. Tá? Então, a árvore começa só com o vértice U. Tá? Tá aqui. Os caras que estão na franja são os caras para qual tem algum arco saindo da árvore chegando neles. Então, no começo, a franja são só esses 2 vizinhos desse vértice vermelho. Ok? Então, o que o algoritmo faz? Coloca o que está mais próximo da raiz da árvore, do U. Quem está mais próximo? Esse cara ou esse cara? Esse cara. Então, eu coloco esse cara na árvore. Quando eu coloco esse cara na árvore, a minha franja muda. Tá? Então, eu continuo tendo esse cara na franja, porque da árvore dá para chegar nesse cara com um arco. E agora eu posso colocar também esses 2 caras, porque eu coloquei esse cara na árvore. Tudo bem? Agora, entre esses 3 caras, o que eu vou perguntar é o seguinte. Qual é o que está mais próximo, adicionando só um, não olhando todo o gráfico, olhando só esses arcos da franja, qual é o mais próximo de U? Tem esse cara que é 3, esse cara aqui é 4 e esse cara é 5. Certo? Então não vou contar só, não é só o arco, não é o menor arco, que seria 2 aqui, tá? É o menor em relação ao U. Então eu posso do U direto para esse cara por 3, do U chegar nesse cara passando por esse caminho que é mínimo, e aí depois esse arco dá 4,
ou para esse cara por 5. Então eu aumento a minha árvore colocando esse vértice aqui. Tá? De novo, atualiza a minha franja. Esse cara entrou aqui na franja. Tá? Então agora eu posso adicionar esse cara que está à distância 4, esse cara que está à distância 5, ou esse cara que está à distância 5. Então eu adiciono o cara que está à distância 4. E esse cara entra na franja. Então eu tenho um cara à distância 5, 5, e esse cara à distância 7. Então entra um dos 5, digamos esse. Tá? 5 ou 7. Entra o cara do 5 e agora minha franja é entre esses dois caras aqui. Então agora eu tenho do 7 ou 8 ou 7. Aí digamos que é aquele cara lá. Tá? Então é isso que ele vai fazendo. A cada passo, o cara que está mais próximo do U que está na franja. Sim. E se você só quisesse o caminho entre dois caras, você só para quando achou. Quando eu achar o caminho pro V lá, eu paro. Esse cara aqui vai me dar para todo mundo, mas se eu quisesse parar antes, eu podia parar antes. Ok? Então, aí eu adiciono esse cara, a franja aumenta, adiciono aquele cara, a franja aumenta, e assim por diante. Então ele vai andando no grafo, adicionando caras com caminho mínimo a cada passo, tá? Ok, mas como é que você implementa isso? Parece bem complicado, né? Tem os vértices, aí tem os caras que estão na franja, tem que procurar quem está na franja que é mais barato, né? Olhando aqui para a árvore, não sei o que, parece bastante complicado. Na verdade é bem simples. Razoavelmente simples. Ok, sim. Perto do... Dado que vocês já viram busca em profundidade, busca em largura, é simples. Tá? Por que funciona toda essa sacada? Como é que você prova que esse algoritmo funciona? Aí entra a parte complicada. Mas a implementação em si, ela é simples. Tá? Você vai precisar do grafo. Tá? Então aqui eu fiz um grafo com lista de adjacência. Então eu mudei a minha struct lá do nó para além de ter o vértice, ter o peso. Tá? E você vai precisar de um heap binário. Tá? Ou de qualquer fila de prioridade, na verdade. Tá? Em geral a gente implementa com heap binário. Tem heaps melhores que o binário, que eles dão um tempo melhor para o algoritmo. Tá? Mas eles são melhores teoricamente e não melhores na prática. Tá? Na prática, em geral, a gente acaba usando heap binário. Tá? Então, só para deixar claro, o meu heap binário, ele vai ter lá um item, então um heap de itens. Meus itens, eles vão ter uma prioridade, mas eles vão ser um vértice. Então eu vou guardar qual que é o vértice e qual que é a prioridade daquele vértice. Então vai ser assim, o vértice 10 tem prioridade 3. Tudo bem? E a struct da minha fila de prioridade aqui, ela vai ter o tamanho que ela foi locada, o número de vértices que estão guardados lá, o vetor lá que eu faço heap nele, né? Que é esse vetor V. E aí tem um campo também que é índice. Que a ideia é a seguinte. Quando eu olhar para o índice do vértice V, isso daqui vai me dizer qual que é o índice dele lá no vetor V. Certo? Então, se ele está na posição 10 do vetor V, índice do vértice V vai ser 10. Tá? É o campo do vértice. Hã? É o campo do vértice da estante. Não, então, é que a questão é a seguinte. Imagina um heap. Por exemplo, você tem um heap aqui. Vai ser o pai dele. Não. Digamos, você tem esse heap. Aqui você tem um vértice 10 com prioridade 3. Mas em que posição do heap ele está? Na 2, certo? No vetor do heap, ele está na posição 2. Tá? Então, se eu fizer índice de 10, vai dar a posição 2. Tudo bem? Por quê? Porque eu vou querer mudar a prioridade desse cara rápido. Então, eu vou olhar índice de 10. Eu quero atualizar a prioridade do vértice 10.
eu olho lá, índice de 10, me dá a posição 2. Então eu sei onde ele está no heap, eu mudo a prioridade dele para cima ou para baixo, e subo ou desço ele no heap. Tudo bem? É só porque senão eu teria que percorrer todo o heap para achar onde está o vértice 10 para poder mudar a prioridade dele. Aí parabéns, né? Você consegue mudar a prioridade do vértice em log n, mas demora o n para achar ele. Não adiantou nada. Tá? Não adiantou nada usar heap. Você usar um vetor nesse caso. Hã? Usasse trip, dava pra Se fosse trip? Por quê? porque você pode buscar Ah, não, mas o que eu tô fazendo é odd 1. Você me dá o índice do vértice, eu em odd 1 acho onde ele tá no heap. E aí depois eu gasto log de n pra subir ou descer ele. No caso a gente só vai subir. A prioridade do cara só vai diminuir. É um min heap, tá? A prioridade vai ter a ver com a distância que você está do vértice U. Então, quanto menor a sua prioridade, mais próximo você está do vértice U, mais cedo você vai querer entrar na árvore. Tudo bem? Tá. Então, o algoritmo de Dijkstra. Ele vai devolver pra gente o vetor de pais lá. Tá? Quais são... quem são os pais na árvore. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez para busca em profundidade e busca em largura. Tá? Então, eu vou criar uma fila de prioridade de tamanho n. O n é o número de vértices do grafo. Tá? Eu vou dizer que o pai de todo mundo é menos 1. Ninguém tem pai aí na árvore. Tá? Conforme eu for colocando caras na árvore, eu vou dizendo quem que é o pai deles. Então, no final do algoritmo, o pai igual a menos 1 vai significar assim, esse cara não está na árvore, eu não consigo chegar nele. Não tem caminho mínimo de U para V, porque não tem caminho de U para V, não tem como ter um mínimo. Tá? Então, eu insiro lá no meu heap o vértice V com prioridade int max. Então, onde esse cara está? Ele está mais infinito de distância do vértice U. Tá? Ele está lá longe. O mais longe que ele poderia estar. Int max. Ok? E aí eu vou fazer a mesma ideia que a gente viu de busca em profundidade com pilha e busca em largura com fila. Tá? Só que ao invés de usar pilha ou fila, eu vou usar uma fila de prioridade. Então, eu falo que o pai do S é ele mesmo, onde eu vou começar a executar o algoritmo. Tá? E aí, bom, a prioridade do S era mais infinito, int max. Bom, que distância que S está dele mesmo? Distância 0. Tá? Então eu vou lá no heap e diminuo a prioridade do vértice S para 0. Ele vira o mínimo do heap, certo? Todo mundo está com int max e ele está lá no topo do heap, na raiz do heap. Tá. Enquanto o heap não estiver vazio, o que eu faço? Eu extraio... Lembra que eu fazia com pilha e fila? Eu extraía alguém da pilha ou da fila para processar? Aqui eu extraio um vértice para processar. Então eu extraio o mínimo desse heap. Bom, se a prioridade desse vértice lá no heap, tá? Isso daqui eu fiz uma funçãozinha só para ficar assim. Digamos que você vai lá no heap e vê qual que é a prioridade desse vértice V. Tá? Se não for int max, esse vértice não estava a distância infinita. Tá? Então, eu sei uma distância de U para esse vértice. E esse vai ser o caminho mínimo. Por quê? Esses caras aqui, não tem aresta, não tem arco da árvore para eles. Então, todos eles vão estar com prioridade int max no heap. Tá? E eu vou tirar do heap o menor cara da franja. Cara que tá, o melhor cara da franja, lembra que eu falei? O cara que está mais perto de U, que está na franja, vai ser o mínimo do heap. Se for int max, não tem caminho. Mas se não for int max, ele é o menor da franja. Vai ficar claro um pouquinho daqui a pouco, quando eu inserir caras no heap. Sim. Quando você extrai o mínimo, você tira o cara do heap. Tira o cara do heap. Então, como é que a gente vê a prioridade dele? Digamos que você guardou em algum lugar.
lá no heap, sei lá. Eu não estou preocupado muito com a implementação, mas você precisa saber a prioridade daquele vértice. Talvez quando você tira aqui, você tira um parzinho, uma struct, que é o vértice e o... Você tira um item, talvez. Né? Você tira um item, aí você sabe a prioridade dele. Tem formas de implementar. Tá? Então, se a prioridade dele não é int max, ele vai ser o cara mais próximo na franja. Tá? E aí eu percorro os vizinhos dele, porque agora ele não faz mais parte da franja, ele faz parte da árvore, certo? Com algum desses arcos aqui. Mas agora todo mundo para quem ele tem arco, que não está na árvore, vai estar na franja. Tudo bem? Então a franja é todo mundo que já estava na franja, exceto ele, que saiu da franja agora, e todo mundo para quem ele manda arco. Então esses caras têm que entrar na franja. Tá? Então eu vou colocar esses caras na franja, se eles não tiverem. Se eles estiverem na franja, talvez eu atualize a prioridade deles. Então, para todo vizinho do vértice V, eu faço o seguinte. Bom, eu tenho que olhar... Olha para um cara aqui. Então, olha só, eu acabei de aprender esse caminho aqui, ó, de U até V para o T de V. Certo? Não aprendi esse caminho aqui agora? Será que ele é mínimo? Não sei. Então eu olho o seguinte, a prioridade do V. A prioridade do V dá o caminho, a distância do caminho de U para V. Certo? Mais o peso desse arco, T de V. É menor do que a prioridade que eu já conhecia para o V? É menor do que o melhor caminho que eu conhecia? Por exemplo, eu podia conhecer esse outro caminho aqui. Certo? Então tinha um outro caminho que eu já conhecia para o V. Tá? Se esse caminho for melhor do que o caminho que eu já conhecia, então esse é o melhor caminho que eu conheço agora. Eu atualizo qual que é o melhor caminho. Então eu diminuo a prioridade desse vértice TV, tá? Enquanto nessa prioridade do vértice V mais o peso dessa aresta. Porque eu achei um caminho melhor. Se não, eu não faço nada, já tem um caminho bom lá. Tá? Então, de certa forma, eu estou descobrindo caminhos de U para esse cara. E toda vez que eu acho um caminho melhor, eu atualizo a prioridade dele no heap. Então a prioridade dele no heap vai diminuindo. Eventualmente, ele vai ser topo do heap. Aí ele é o cara mais próximo que está na franja. Aí ele vai ser removido. E assim o algoritmo vai indo. Tá? Bom, se eu diminuir a prioridade por causa desse vértice V, então eu falo que o pai temporário dele é o V. Pode ser que o pai dele mude depois, porque pode ser que eu adicione um outro cara da franja que tem um caminho melhor para cá. E aí eu vou atualizar quem que é o pai dele. Então o pai desse vértice pode ir mudando. Mas o cara que mudou a prioridade dele no heap por último é o melhor caminho que eu conheço naquele momento. Então eu falo que o pai dele é o V. Tá? E é isso o algoritmo. Tá? Olha para esse algoritmo e pensa na busca em largura ou busca em profundidade. Certo? Eu vou inserindo na estrutura, eu vou tirando da estrutura e colocando os vizinhos na estrutura. Certo? A única coisa é que lá, na busca em largura e na busca em profundidade, os vizinhos meus que já estão na estrutura eu não preciso pôr. Aqui, pode ser que ele já esteja na estrutura, na verdade todo mundo já está na estrutura, mas eu atualizo qual que é a menor distância que eu sei dele. Não? Perdi tipo 90% da tempo.
é que lá é como se fosse, a fila é como se fosse um heap, onde essas arestas fossem todas de peso 1. Se você rodar esse algoritmo com um gráfico que o peso das arestas é toda 1, dá o mesmo resultado que a busca largura. Porque você está falando, eu quero o menor caminho em número de arestas. Porque o peso de cada aresta é 1, então você vai estar contando arestas. Deixa eu tentar explicar de novo, talvez fazendo uma mini simulação. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um vértice S. Tá? E aí eu tenho todos os outros vértices do gráfico. Ok? Mas tem alguns vértices para qual tem aresta ou tem arco a partir do S, tá? Então isso é o que eu estou chamando de franja. E aí você tem os outros, que não tem. Tudo bem? Então no começo eu tenho o S lá no heap com prioridade 0. Então eu tirei ele lá. Tá? Agora imagine o seguinte. Digamos que você me diga que o menor caminho, que tem um menor caminho aqui de S com um certo vértice V, que não está na franja. Concorda que ele tem que cruzar a franja? Ou esse vértice V está aqui na franja, um desses caras, ou ele tem que cruzar a franja. Se ele cruza a franja, é aquilo que eu falei. Não faz sentido, por exemplo, digamos que você fala assim, o caminho é assim. Né? E digamos que essa aresta tem peso 1, essa aresta tem peso 3, essa aresta tem peso 4. Faz sentido isso ser o menor caminho de S para V? Não, porque tem um caminho melhor para ir desse cara para cá. Então digamos que aqui é 10, sei lá. Você está falando, o menor caminho de ir de S para V é pegar 3, 4, 7, 10, 17. Não, mas olha só, esse cara pelo qual você passou na franja está a distância 1 do S. Então não faz sentido. Então, o S, para chegar no V, tem que passar pela franja, e tem que passar pela franja por um caminho mínimo. Não sei qual, mas por um caminho mínimo. Tudo bem? Tá. Então o V não me interessa agora, ele está muito longe. Então no começo todo mundo está a distância infinita. Inclusive esses caras. Tá? Aí o que o algoritmo faz? Ele pegou esse vértice, lá na linha 12. Prioridade dele é infinito? Não. Tá. Então agora eu vou olhar para todos os vizinhos dele. Tá? E aí eu olho o seguinte. Qual que é a prioridade desse cara? Era 0. Tá, então eu vou colocar a distância que o cara está de S aqui em cima. Então está a distância 0. Ok. 0 mais o peso dessa aresta, digamos que é 3. 0 mais 3 é menor do que menos infinito? É. Então esse cara aqui agora está a distância 3 de S. 0 mais 10... é menor que menos infinito, que mais infinito? É, então está a distância 10. 0 mais 7 menor do que infinito? É, então está a distância 7. Tudo bem? Então isso é o que eu fiz no primeiro passo. Segundo passo. Extraio alguém do heap. Quem que eu extraio do heap? O 3, né? O vértice que está a distância 3. Então esse cara sai, ele é o cara mais perto do S. Todo o caminho mínimo passa por ele? Não, pode passar por outros desses caras aqui. Mas com certeza dá para ter um caminho melhor nesse momento. Vamos pensar. Tem uma forma melhor de eu sair de S e chegar nesse vértice do que 3?
Não importa qual seja o grafo. Não dá certo. Concordam com isso? Por quê? Para sair de S e chegar nesse cara, eu teria que sair por um dos outros vizinhos e eu ia gastar pelo menos 10 ou pelo menos 7. Então, esse é o menor caminho desse S para esse vértice. Legal, esse cara entra na árvore. Quando ele entra na árvore, ele tem outros vizinhos que estão à distância infinita. E outros vizinhos que estão à distância não finita, finita. Certo? 10, por exemplo. Tudo bem? Deixa eu dar 2 exemplos aqui. Aí esse cara, ele foi pego, certo? Ele tinha esses 4 vizinhos, e eu vou atualizar a prioridade desses 4 caras. Bom, então eu olho lá qual que é o peso das arestas. Deixa eu inventar uns números, sei lá. 20, esse cara é 10, esse cara é 2, esse cara 8. Tudo bem? Esse é o peso das arestas, você olha lá no gráfico. Então você vem e coloca que peso lá no heap para esses vértices. Você já sabe que se você usar esse arco vindo desse vértice, isso daqui é um caminho mínimo. Certo? De valor 3. Então eu já fiz o melhor possível para sair de S e chegar nesse vértice. E aí se eu passar por esse arco, eu vou estar a distância quanto do S? 23. Então a prioridade do vértice mais o arco. Que é o que eu estou testando lá no if, tá vendo? Se a prioridade do vértice V mais o peso do arco é menor do que a prioridade que eu conheço para esse cara, que é infinito. Tá bom. Então eu atualizo esse cara aqui para 23. Eu atualizo esse cara aqui para 13. Esse cara aqui, eu olho e falo assim, bom, se eu quiser, eu conheço hoje esse caminho de S para esse vértice. De peso 10. Será que eu aprendi um caminho melhor agora? Bom, eu sei chegar aqui com 3 e aqui com 8, 11. É melhor? Não, é melhor eu continuar vindo por aqui. Então tudo bem, não preciso fazer nada nesse caso. Eu não atualizo a prioridade. Que é quando o if da linha 15 falha. Então eu não vou mudar a prioridade desse cara. Tá bom. Legal, continua sendo 10. Mas olha só, para esse cara aqui era 7 e agora eu tenho 3 mais 2, 5. Tá? Então eu atualizo lá no heap. Agora, quem que eu pego no heap? O cara do 5, né? No heap eu tenho, nesse momento, 5, 10, 13, 23. Então eu pego o cara do 5. Tá. Então ele entra para a árvore. Com esse pai, não com esse pai. Naquele momento eu tinha falado que o pai dele era esse cara, que tinha dado o caminho de comprimento 7. E agora eu tô vendo eu vi esse novo caminho, então eu atualizei quem que era o possível pai dele na árvore. Tá? Então eu tenho essa árvore. Será que a gente consegue se convencer de que esse é de fato o menor caminho de S para esse vértice? Bom, por que a gente pegou esse cara? Porque todo mundo que estava na franja estava a distância maior. Então, sair do S e pegar para chegar nesse cara, eu teria que ter passado por outra pessoa, ou ido direto para ele, que é o que eu fiz, pegou ele da franja, ou passado por outro cara da franja, mas todo mundo que está na franja é pior do que ele. Certo? É o mesmo argumento que a gente usou agora há pouco. Então, toda vez eu peguei o cara mínimo, ele é o menor cara da franja. Se desse para chegar nele por um caminho menor, por um outro vértice, eu teria que passar por alguém da franja, mas todo mundo que está na franja é pior do que esse vértice. Tudo bem? Então pego esse cara e repito. Vejo quem são os vizinhos dele. Bom, talvez ele tenha um vizinho para cá e eu descubro um caminho melhor do que 10 para esse cara, por exemplo,
aqui já está dando 8, se for 1, eu vou descobrir que a distância para esse cara é 9 ao invés de 10. Então eu vou atualizando qual é a melhor distância que eu conheço para cada vértice. Eu sei que sempre eu posso pegar o menor, que não vai dar para fazer um caminho melhor do que aquele. Exatamente porque a gente não tem arco negativo. Se eu tivesse arco negativo, aí o negócio complica, certo? Porque podia sair de 0, 3, 20 e vir para cá com menos 22. E aí isso que eu tô te falando, de que eu posso sempre tirar o mínimo, não é mais verdade. Tá? Mas como é sempre maior ou igual a 0, eu sempre posso pegar o mínimo e eu achei o cara que é de fato o mínimo daquele momento. E ele pode entrar na árvore. E aí vão entrando na árvore, só ficam de fora os caras que realmente não existe nenhum caminho de S para ele. Tá? Que é por isso que eu testo aqui na linha 13. Porque eu estou tirando caras do heap. No final vai ficar um monte de cara lá com distância infinita. Esses caras são descartados. Tudo bem? Meu algoritmo também assume que não tem ninguém que quando eu somar a distância dê int-max. Para mim, int-max realmente tem que ser infinito. A distância de S para qualquer vértice tem que ser menor do que int-max no final das contas, senão meu algoritmo vai quebrar. Tudo bem? Dúvidas? E aí no final eu devolvo o vetor de paz. Ah, e eu estou fazendo memória aqui, eu devia destruir o heap antes. Tempo. Número de arestas vezes log do número de vértices. Por quê? Bom, a cada passo você pega um vértice. E aí você olha para todos os arcos que saem dele. Certo? E talvez atualize a prioridade, talvez não. Mas digamos que você atualize a prioridade no heap. Tá? Atualizar a prioridade no heap vai ser log do número de caras que estão no heap. Quantos caras pode ter no heap? Log do número de vértices. Né? É o que tem no começo. Não, desculpa, tem número de vértices no heap. A altura do heap é log disso. Tá? Então, cada vez que eu diminuo uma prioridade aqui na linha 16... eu vou gastar no máximo log do número de vértices. Quantas vezes eu posso fazer isso? O número de arestas, porque para cada vértice eu estou pegando ele uma vez só e olhando os arcos que saem dele. Tá? Então o número de arestas vezes log do número de vértices no pior caso. Com implementação com lista de adjacência. Se fosse implementação com matriz, aí esse cara aqui seria trocado por um for que olha para cada vértice, certo? Tudo bem? Então aquele E vira um N ao quadrado, vira um V ao quadrado. Porque para cada vértice eu vou olhar para cada outro vértice e talvez mexer no heap. Tá? E aí vai dar V ao quadrado log de V. Tudo bem? Esse é meu último slide. Isso, mas se o gráfico for esparso, é melhor você implementar com a lista de adjacência do que com a matriz. Se o gráfico for denso, não vai implementar. Na verdade, se o gráfico for denso, a melhor implementação não é nem com heap binário. É melhor você ter um vetor para cada vértice e você dizer a prioridade dele. Porque já que você vai percorrer aqui, você olha lá no vetor qual que é a prioridade dele. Dá para fazer a implementação dele. Dúvidas? Eu sei que é puxado. Provavelmente vocês vão ver isso no curso de novo mais pra frente, se tiverem mais maturidade matemática, entender por que a prova funciona e tal. Por enquanto, é legal pelo menos saber o código. Sabe? Eu vou colocando esses caras de prioridade, vou tirando. Não entendo muito bem por que o algoritmo em si funciona, mas eu sei o algoritmo de dados. Sabe? Acho que esse é o nível que eu esperaria de vocês hoje. Não que vocês conseguissem me explicar, falar assim, agora vem aqui na lousa e explica por que ele funciona. Porque eu também não provei, certo? Eu tentei convencer vocês e simular e ver se vocês
entendem o que está acontecendo. Porque esse é o objetivo de estrutura de dados. A ideia é vocês saírem daqui sabendo implementar mesmo, e a prova vocês vão ver lá em 458. Acho que é 458. Tá. Tudo bem? Esse é o meu último slide de hoje. Então, a gente se vê terça-feira. Se alguém tiver alguma dúvida de lab, quiser. O Lab 14 eu vou pedir para adiarem para domingo.